Uma fascinante viagem a Jerusalém, como você nunca viu. Que esta maquete é próxima da escala original, que está representada no tamanho da maquete, os maiores edifícios que vocês veem espalhados pela cidade e também o terreno são muito próximos da escala. Onde podem ver aquele muro atravessando o cume do lado oeste. Do lado leste fica o Monte Moriá. O Monte Moriá, como já foi dito, é o lugar onde ficava o templo e onde Abraão iria ofertar Isaac. Mais ou menos no meio desta área, bem ali. Aquela era a sinagoga. Havia muitas delas em Jerusalém. O culto na sinagoga começou, muitos pelo menos pensam, quando ocorreu o cativeiro babilônico por volta de 586 a.C. E basicamente o culto na sinagoga consistia na leitura da Bíblia. Hoje ela é feita principalmente do Torá, ou dos primeiros 5 livros da Bíblia. Mais um tanque ou reservatório de água, olha só, que existia em Jerusalém. Esse é o tanque de Siloé, onde Jesus curou um cego de nascença. Olha só ele aqui, o tanque de Siloé, aqui no extremo sul de Jerusalém. Então esse tanque era chamado de o tanque de Betesda. Foi aqui que Jesus visitou esse tanque e curou um paralítico que vivia nesse tanque há 38 anos. Não existia esse entorno ao redor do templo, só existia o templo mesmo. Aqui também vamos ficar bem de frente do templo e vocês vão ver uma coisa interessante aqui. Essa entrada, vocês estão vendo aqui que tem uma entrada aqui em direção ao templo. Essa aqui era o Portão Dourado de Jerusalém, e é por aqui que a tradição aponta que Jesus entrou em Jerusalém no domingo de Ramos. Você passaria pela cerimônia da purificação submergindo-se totalmente e depois você poderia ir ao templo. Os portões triplos, esses são os portões triplos de Uda, os portões duplos de Uda. Uda era uma profetisa em 2 Reis e eram através desses portões triplos, entrando assim no próprio templo do monte, e saíam através dos portões duplos, a menos que houvesse uma grande tragédia e pranto na família de alguém. Quando os adoradores vinham pelos portões triplos, subindo aquela escada do túnel, eles chegavam a uma área conhecida como o Pátio dos Gentios. Estes são chamados de átrios ou pórticos. Este é o pórtico oriental, o pórtico norte, o pórtico de Salomão e o pórtico real com destaque no alto. Iniciou o projeto do templo em 20 a.C. Ele morreu por volta de 4 a.C. Não ficou pronto até 62 depois de Cristo e foi totalmente destruído em 70 depois de Cristo. Ele teria tido lindos mosaicos de mármore branca polida no primeiro andar. Era onde ficavam os 70 anciões do Sinédrio de Israel. A casa de pedra lavrada era onde o Sinédrio se reunia. Era uma parte da coroa real. Era tão magnífico. Eles governavam sobre os assuntos civis. Qualquer tipo de julgamento ou questão legal eram eles que cuidavam. Parecido com o nosso Tribunal Superior e Senado, tudo junto em um. A única coisa que não podiam fazer em seu próprio governo era a pena capital, a qual ficava restrita a Roma. Na Fortaleza Antônia, no Templo do Norte, era a área onde todas as penas capitais eram dadas pelos romanos. Dentro do templo, vocês notarão um muro que contorna o próprio templo. Ele se chamava Shel. E era a barreira para os gentios. Nenhum gentio podia ir além do Shel e havia placas de aviso em cada entrada dizendo que se um gentio fosse pego além daquele ponto, seria executado. Estudiosos afirmam que estavam em linha do portão leste direto para dentro do Santo dos Santos no templo. Se você viesse do pátio dos gentios entrando pelo leste, você atravessaria o lindo portão ou a porta formosa onde Pedro e João curaram um aleijado, ou a porta de entrada do templo. Ela dava entrada para o pátio das mulheres. As mulheres eram permitidas, mas não podiam ir além dali para o interior do templo. Havia também a casa dos leprosos. Devem se lembrar quando Jesus curou os leprosos e disse para eles irem se mostrar ao sacerdote. Deve ter sido lá no pátio das mulheres, na casa dos leprosos. Este templo tinha 14 metros de largura por 14 de altura. Se encaixaria neste cômodo aqui. Faziam ali milhares de sacrifícios.
A bacia era onde eles mantinham a água para o banho dos sacerdotes e todos os instrumentos dos sacerdotes e dos sacrifícios, onde lavavam os cordeiros e todas as suas partes para certificar de que não tinham tumores. No templo havia 2 cômodos. A única parte que é realmente do templo é a parte central dos fundos de toda a área do pátio. É o edifício em si. Ele contém basicamente a parte frontal do pórtico que o próprio rei Herodes o Grande acrescentou e que tinha cerca de 54 metros. O Santo dos Santos era o santuário mais interno. Era o lugar onde a Arca do Concerto residia. Era o lugar onde a nuvem da glória Shekinah estava, lá na Arca do Concerto. Olha só, vejam a flecha. A flecha está apontando uma parte da esplanada construída pelo rei Herodes para proteger e para embelezar a área do templo de Jerusalém. Olha onde ficava o templo mesmo de Jerusalém. Muito bem, essa flecha está apontando o lugar onde hoje é o Muro das Lamentações. Então por que esse pedaço da esplanada ele ficou tão santificado? Porque esse é o lugar onde, através dos séculos, os judeus puderam se aproximar do lugar aonde ficava o templo e fazer suas orações. Os judeus não fazem suas orações mais aonde existia o templo de Jerusalém. Lá hoje é a cúpula dourada muçulmana. Quase no centro desses 36 acres fica o que é chamado de Cúpula de Rocha. A cúpula é, na verdade, um memorial. É supostamente o lugar onde Maomé ascendeu ao céu para lá lhe dar instruções sobre como o povo deveria orar e voltou para lá e então foi para Meca. Também sabemos que Jesus comemorou a Páscoa na Cidade Alta porque ele comemorou no cenáculo, o único lugar com 2 andares que havia na Cidade Alta. Foi lá que Jesus comemorou a Páscoa com seus discípulos. Foi lá que ele, nos disseram, retirou a túnica e lavou os pés dos discípulos. Jesus anunciou que um o iria trair. Os discípulos perguntaram, serei eu? Judas recebeu o bocado e foi embora. Jesus disse a ele, o que tem de fazer, faça logo. E Jesus cantou um hino com os 11, seguiu com eles pela cidade até o jardim do Getsêmani, nos arredores de Jerusalém e no templo do monte. Levado para a casa de Anás primeiro, novamente na Cidade Alta. Palácio de Caifás. Caifás era genro de Anás. Com falsas testemunhas, fizeram um julgamento ilegal que durou a noite toda. E assim pela manhã eles o trouxeram do templo do monte até a casa de pedra lavrada, onde o sinédrio tinha se reunido às pressas, o que também era contra a lei. Somente os romanos podiam fazer isso. Assim, eles o levaram para a fortaleza de Antônia, onde o procurador romano Pôncio Pilatos ficava. Então disse Pilatos, este homem é galileu, vamos mandá-lo ao tetrarca da Galiléia. O rei Herodes Antipas, é claro, ficou excitado. Sabemos que Jesus foi levado até a base do pretório, a torre mais alta da fortaleza Antônia. Lá ele foi surrado. E nós chegamos aqui a um ponto muito importante dessa maquete, que eu quero mostrar o seguinte. Vejam só, nós estamos vendo o templo, nós estamos vendo à esquerda agora do templo as 4 torres da fortaleza Antônia. E na fortaleza Antônia é a primeira estação da Via Dolorosa, então é onde levaram Jesus preso, frente a Pôncio Pilatos, na sexta-feira da Semana Santa. Agora vejam só o que eu quero mostrar, olha só. Vocês podem ver que existia uma escadaria descendo aqui a Fortaleza Antônia. Agora vejam só o seguinte, vocês estão vendo aqui na muralha um portão. Esse portão, e ao lado do portão, vejam só que existe uma rocha mais rude. Essa rocha é o Gólgota. Então vamos entender o que é a Via Dolorosa, o que foi a Via Dolorosa em termos da Jerusalém daquela época. Então, na primeira estação, na Fortaleza Antônia, o encontro entre Jesus e Pôncio Pilatos. A condenação, Jesus então desce aquela escadaria. E o que fizeram é o seguinte,
a execução e o sepultamento de Jesus não podia ser feito dentro de Jerusalém. Então tiraram Jesus através desse portão e crucificaram ele em frente à muralha nessa pedra, nessa rocha, e é nesse lugar em que hoje existe o Santo Sepulcro. Ao norte vão notar a colina que já foi mencionada, o Gólgota, o lugar da caveira. Os romanos sempre crucificavam ao longo da estrada principal de entrada e saída de qualquer cidade que ocupavam. Queriam que todos os visitantes vissem de perto e pessoalmente qual era o castigo para os crimes contra Roma. Logo do outro lado de onde fica a estrada principal, do outro lado dessa colina, a cerca de 70 metros de distância, é onde fica o túmulo que Sir Charles Gordon encontrou, onde ele acreditava que Jesus ressuscitou.